Bem-vindos ao canal Despertar Team, essa live, a primeira live, gente, com essa garotada maravilhosa, essa gente boa, essa gente que tem fome de conhecer as coisas de Deus. Cara, é muito 10, é muito top poder estar aqui com vocês. Então, gente, eu quero hoje deixar aqui para vocês um texto que, é muito conhecido. Todo cristão conhece, mas eu quero deixar aí umas dicas que são dicas importantes para a vida de todos nós, mas principalmente para a vida dessa garotada aí que estão começando a encarar a vida. Lá no Evangelho de João, você sabe que os evangelhos, quando a gente fala dos evangelhos, a gente fala de 4 evangelhos, né? O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e aí o Evangelho de João. Então você vai lá no Evangelho de João, no capítulo 3 e o verso 16, pega uma canetinha lá, faz um sinal, marca lá, é legal pra caramba, dá uma marcada lá no que está escrito e olha lá o que diz o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois existem umas lições aqui que são simplesmente tremendas. Mas a primeira lição que eu quero deixar aqui para ti é o seguinte, olha só, diz que Deus amou o mundo. Quem é que Deus amou? Deus amou gente caída, gente que havia errado, gente que estava arruinado. Deus amou essa gente, essa galera toda. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Que Deus amou de graça. Deus não amou porque as pessoas ofereciam alguma coisa, porque tinha algum benefício. Não, Deus amou de graça. Esse é o tipo de amor que a gente tem que demonstrar para as pessoas, na vida que a gente vive, da forma de como vive, no relacionamento familiar, escola. Amar de graça, fazer de graça. A gente tem que ter esse prazer de fazer as coisas pelo simples fato de fazer, não ficar esperando retorno, expectativa de contribuição, disso, daquilo, reconhecimento. É nada disso. Quer ter sucesso na vida? Faça as coisas sem esperar retorno, não fica alimentando expectativas. Mas tem uma segunda lição aqui bacana que você faz o seguinte: por que Jesus morreu? Por que ele veio? Por que ele passou pelo que ele tinha que passar? Por que ele sofreu o que tinha que sofrer? Por que ele foi chamado de glutão? Ele foi chamado de rebelde? Ele foi chamado de endemoniado? Chamaram um monte de coisa. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo para deixar claro para nós umas coisas. A primeira, ele veio mostrar para nós, gente, que essa vida aqui ela é transitória. Ninguém vai ficar aqui para semente. Um dia nós vamos embora. Você não sabe quando, eu não sei como, nem quando, mas um dia nós vamos embora. E ele veio deixar claro isso. Por quê? Porque ele disse que o grande problema não é esse. O grande problema é que nós vamos encarar a vida eterna. E aí ele veio nos preparar para a vida eterna. Porque aqui é um ciclo. Uns vivem 20 anos, 30, 40, 50, 60. Uns chegam aos 100, mas ninguém fica para semente. Mas o problema não é a morte, mas é a vida após a morte. Para onde é que eu vou? O que vai acontecer? Então Jesus Cristo veio aqui para dizer o seguinte: olha, gente, o tempo aqui passa, essa vida é transitória, toda essa fantasia aqui, isso vai passar, um dia tudo isso vai acabar e vocês vão encarar a vida eterna. Agora tem duas coisas: vocês podem encarar a vida eterna comigo ou sem. Então Jesus diz: olha, se vocês me aceitarem, se vocês me reconhecerem como Senhor da vida de vocês, como Salvador da vida de vocês, vocês não precisam se preocupar com a vida após a morte, porque vocês vão viver eternamente comigo. É simples assim. Então, gente, fica aí essa lição para vocês, fica essa dica para vocês. Olha, Jesus veio para nos preparar para a vida eterna. Jesus veio para nos mostrar que essa vida aqui é transitória, que essa vida é passageira, que a gente não se engane com essas coisas que são extremamente ilusórias, porque tudo isso passa, tudo isso vai embora, tudo isso vai desaparecer e depois nós vamos encarar a vida eterna. E a vida eterna, Jesus quer que a gente passe com Ele. Pense sobre isso, meu querido. Deus abençoe você e olha, um grande abraço e sucesso!